graça e paz daquele que vive. Assim como houve a terra original na era pré-adâmica e houve o corpo original de Adão na criação, há também o corpo original do próprio Cristo, o primeiro corpo constituído de palavra. E é nesse raciocínio que eu quero falar do segundo corpo de Cristo, que é o corpo humano de Jesus. Ele deixou de ter um corpo divino de palavra para ter um corpo humano. Veja bem, nós lemos João 1,14: e o verbo se fez carne. A palavra deixou de ser a palavra em corpo para ser só palavra em espírito e tomou um corpo de pó, um corpo de carne. Veja que a Bíblia vai dar muitos versículos a esse respeito. Eu queria usar alguns aqui para conversar com você no nosso estudo da criação. E o primeiro versículo que eu queria falar com você está em Gálatas 4:4. E eu queria ler esse versículo para você. Veja bem, diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sob a lei. Deus, o Pai, enviou o Palavra, que agora está na categoria de filho, nascido de mulher. Ora, ele nasceu de mulher, de Maria. Nós sabemos que Maria era uma jovem da tribo de Judá, e os estudiosos dizem que ela tinha de 13 para 14 anos, e ela foi a escolhida. E o anjo Gabriel veio e lhe informou que ela seria a mãe do Salvador, a mãe do Senhor Palavra. E ela ficou encantada e ao mesmo tempo assustada, porque ela estava noiva. E foi essa pergunta que ela fez: como isso vai acontecer se eu apenas sou noiva, eu não tive relação sexual, não sou casada? E o anjo diz: repousará sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá. Ou seja, uma nuvem de glória desceu sobre Maria e ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Essa história é contada nos Evangelhos. E ela se achou grávida pelo poder do Espírito Santo. Uma nuvem de glória desceu sobre o corpo dela e ela se tornou a barriga que abrigaria o Senhor Palavra. Agora, isso quer dizer que ele deixou o seu corpo de glória, o seu corpo de palavra, o seu corpo de onisciência, onipresença e onipotência no céu, se reduziu a um espírito, apenas um espírito na forma de homem. E esse espírito na forma de homem entrou no útero, no ventre de Maria, para criar em si, em volta de si, um corpo de carne, um corpo humano. Veja que Adão, ele teve um corpo humano corrompido, enfraquecido pelas mortes, e é esse corpo que Jesus vai herdar através de Maria. Porque Jesus não nasceu de uma relação sexual e de um homem com a mulher? Porque o homem, na relação sexual, ele passa a herança do pecado. O primeiro pecado é chamado de pecado original, é um pecado que é passado como herança para os filhos de Adão, e quem passa o pecado na relação sexual é o homem que cometeu o pecado, e é o homem que transmite a herança do pecado. O primeiro pecado, o pecado original, a morte espiritual, porque o pecado original é a morte espiritual, ele passa para a criança. Veja que Jesus, ele era um espírito em palavra, em forma humana, mas ele não herdou o pecado original, porque José não teve participação nenhuma no seu nascimento. Mas agora ele vai receber, por meio de Maria, por meio dos 9 meses sendo gerado ali no ventre de Maria, um corpo corruptível, um corpo como o de Adão caído, um corpo enfraquecido, um corpo tendido à velhice, ao cansaço e à morte. Ele nasceu de mulher e agora o seu corpo é um corpo corruptível, um corpo que pode se corromper com a morte.
ele pode morrer, e foi isso que aconteceu. Ele morreu, e agora, para que o homem fosse salvo, ele teria que se tornar como homem. Ele teria que ser um homem frágil, como a semelhança de Adão, os filhos de Adão. E por isso ele não herda um corpo especial, ele não herda um corpo com poderes extraordinários, ele não herda um corpo diferente de nenhum de nós que nascemos. Simplesmente ele herda um corpo cheio de fraquezas e com as mesmas fragilidades de qualquer ser humano, porque agora ele vai salvar o homem caído. E para salvar o homem caído, ele não está vindo só como Deus, mas ele está vindo como Deus em espírito, e ele está vindo como homem no corpo, que foi lhe dado na geração por Maria. Agora o livro de Romanos vai nos falar, em Romanos capítulo 9, verso 5, que, olha aqui, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo está dizendo que Jesus na carne veio dos judeus, veio de Israel. E dentro de Israel existe uma tribo chamada a tribo de Judá. E ele vem dessa tribo, ele vem da descendência de Davi, porque Maria é descendência de Davi e descendência real. Então na carne agora, ele está dizendo que na carne, ou seja, no corpo, na natureza humana, ele vem da tribo de Judá, da família de Davi, da família real. Assim sendo, o corpo e a natureza de Cristo são dadas através de Maria. O corpo e a natureza humana de Jesus foi dada através de Maria, mas a natureza divina ele sempre teve em si mesmo, porque ele deixou o seu corpo de glória para se tornar um espírito humano, um espírito como na semelhança de homem aqui na terra, mas sua natureza divina estava ali. Falando de natureza divina, o profeta Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo à terra, ele profetizou e ele deixou um ensinamento para nós. Isaías 9, 6 e 7 diz o seguinte, eu quero ler para você. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Veja, um menino nos nasceu, falando da sua natureza humana. Um filho se nos deu, falando da sua natureza divina. Ele é 100% menino, ou seja, ele é 100% homem, mas ele é 100% filho. Isso é, ele é 100% Deus. Ele é 100% os dois, ele tem as duas naturezas. Agora veja que a continuação do versículo diz assim, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa junção de espírito de Deus, espírito de deidade, com o corpo de homem, vai fazer com que ele seja o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Não lá no céu, porque isso ele sempre foi lá no céu. Ele seria isso aqui na terra, por causa da junção de espírito divino com corpo humano. Ainda no livro de Isaías, Isaías está vendo, contemplando o Messias, o Cristo, o Deus vivo, encarnado, e ele vai declarar uma profecia poderosa. Em Isaías 7, 14 diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. Veja que Isaías, 700 anos antes de Cristo, está dizendo que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e esse filho se chamará Emanuel, Deus conosco. Porque agora ele é filho de Maria, mas ele também é Emanuel, ou seja, ele é o Deus que está aqui conosco.
Ele está no corpo que Maria lhe deu na gestação, mas Ele é Deus conosco, porque o seu Espírito é Espírito de deidade, é Espírito de Deus. Mas o versículo continua nos dizendo coisas importantes sobre a sua humanidade e sobre a sua natureza. Veja: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Veja que agora Isaías está dizendo: ele é Emanuel, mas ele é um homem, ele é uma criança, ele viria como um filho que nasceria, que cresceria e comeria manteiga e mel, ou seja, coisas habituais de se comer naquele tempo, em Israel, naquele Israel daqueles tempos. Ele comeria como um ser humano, mostrando que seu corpo era um corpo que sentia fome e um corpo como de qualquer outra criança, até que ele soubesse discernir. Está escrito aqui, rejeitar ou discernir, até que ele saiba rejeitar o mal, escolher o bem. Isso prova categoricamente que ele não sabia quem ele era. Isso prova categoricamente que ele havia vindo como homem de fato, não como Deus, com sua cabeça ou memória de onisciência, de onipresença e onipotência, mas ele estava com a mente humana. Assim como todas as crianças nascem sem saber nada, ele também nasceu sem saber absolutamente nada. Ou seja, ele comeu as comidas que todo mundo comia, e o mesmo processo de desenvolvimento de qualquer criança foi o processo de desenvolvimento dele, mostrando que ele tinha um corpo com limitações, como o corpo que nós temos, cheio de limitações. Agora, ele era Deus no Espírito, mas ele nasceu sem saber isso. Ele nasceu sem saber isso, e possivelmente ele veio aprendendo quem ele era por meio das Escrituras. Ao ler as Escrituras, ele começava a entender quem ele era. Assim como nós, quando lemos as Escrituras, o Espírito de Deus fala conosco quem nós somos. Nós começamos a aprender quem nós somos e para que viemos à Terra quando nós começamos a aprender as Escrituras. E é fato que Cristo soube que era Cristo, que aquele menino soube quem ele era, o Filho de Deus, o Cristo, lendo as Escrituras. As crianças aprendiam muito cedo a respeito da lei, a respeito dos profetas. Com 5 para 6 anos, as crianças já estavam aprendendo. Veja que quando ele tem 12 anos, ele está lá no templo, conversando com os entendidos, com os escribas, com os sacerdotes, fazendo perguntas e respondendo. Com 12 anos ele já tinha instrução espiritual para saber o que ele era. Mas note que ele foi para o deserto com 30 anos, quando ele foi batizado no Espírito Santo. Ele desceu nas águas, foi batizado nas águas, o Espírito desceu sobre ele. Logo o Espírito o levou para o deserto, e ele ficou ali jejuando 40 dias e 40 noites. Jejuou 40 dias e 40 noites para descobrir quem ele era e o que ele veio fazer. Isso é fato, porque Satanás, ao acabar o jejum, Satanás vem lhe tentar, e Satanás vem tentando, dizendo: se você é o Filho de Deus mesmo, porque ele acabara de descobrir completamente no seu espírito quem ele era. Ele havia recebido a revelação do Espírito Santo que ele era Deus, que ele era o Verbo que se encarnou, ele era o Logos, dentro de um corpo humano. Então Satanás vem e diz isso. Ele veio remir essa terra que estava caída desde Adão. Ele veio remir essa terra, ele veio remir o homem nessa terra caída desde Adão. Mas então o diabo também disse: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar toda a terra. Tudo foi dado a mim. Satanás fazendo referência de quando Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e lhe transferiu o domínio desse mundo, lhe transferindo a autoridade sobre todo esse mundo e sobre os reinos. Veja que ele conquistaria o mundo, ele restauraria o mundo pela cruz, mas Satanás estava prometendo isso a ele por uma adoração. Ou seja, lá no deserto, portanto, ele descobriu quem ele era e o que ele veio fazer. Através das Escrituras, através de jejum, da oração do deserto, e com certeza através de sua mãe,
e de seu pai, sua mãe Maria, e seu pai adotivo José, falando todas as coisas que aconteceram no seu nascimento. Maria possivelmente tenha contado. O anjo Gabriel apareceu para mim e falou isso. Simeão, Ana disse isso. Seu pai também teve um sonho. Ele foi como nós, ajuntando as informações espirituais para descobrir quem era e para descobrir o que veio fazer. Ora, agora ele não é mais o Senhor Palavra, mas ele é o Senhor Palavra dentro de um corpo limitado. Então ele precisa passar pelo mesmo processo que os homens passam, que nós passamos. Agora o apóstolo Paulo vai passar um entendimento extraordinário a respeito desse esvaziamento desse corpo de Logos para ser um homem de um corpo humano, limitado, frágil. Em Filipenses 2, 7 e 8, Paulo diz assim: mas aniquilou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele aniquilou, ou seja, ele retirou de si mesmo toda a glória da palavra, toda a glória do Logos. Ele aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, assumindo a forma de homem, a forma de servo. E o versículo 8 diz: achando-se em forma de homem, ou seja, vejam, agora ele não tem forma de palavra, ele não tem corpo de Logos, agora ele tem forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora ele tem um corpo humano, por dentro ele é o Senhor Palavra, por fora ele é Jesus, ele é um homem limitado, e mesmo sendo um homem, ele humilhou-se a si mesmo. Ele se humilhou, ele não quis ser igual a Deus, e ele era igual a Deus. Ele não teve por disputa ser igualzinho ao Deus Pai. Não, ele se reduz ao homem, e como homem ele se humilha e ele obedece até a morte, e morte de cruz. Isso é uma coisa extraordinária. Ele precisa restaurar aquilo que Adão fez com a terra, aquilo que Adão proporcionou à terra. Agora ele vem num corpo de Adão, num corpo de homem, para trazer a salvação. Em relação a tudo isso que eu estou falando, o escritor de Hebreus tem uma visão extraordinária. Em Hebreus capítulo 2, verso 14, diz assim, quero ler para você: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Veja, o versículo diz que ele participou da carne e do sangue. Ou seja, ele teve a mesma carne, mesmo sangue. Antes ele não tinha sangue, mas agora ele tem sangue de homem, e ele participou de todas as coisas dos homens, até da morte, porque também é uma coisa humana depois que Adão caiu, para que ele aniquilasse o império do diabo. Ou seja, vou ler de novo para você: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, os homens participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele comeu, ele bebeu, ele chorou, ele sentiu. Ele participou das mesmas coisas, as mesmas fraquezas, para que pela morte, então ele vai para fazer as coisas que os homens faziam, participar das coisas que os homens participavam. Todos nós vamos participar da morte, a não ser que Cristo volte, para que aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Para vencer o diabo, ele tinha que ser um homem. Como Deus, ele sempre venceu o diabo. Quando o diabo veio, se chocou na primeira terra, e a primeira terra, que é a terra original, se tornou numa terra destruída, sem forma e vazia, quem venceu o diabo? O Senhor Palavra, o Logos, porque essa primeira terra foi tirada dele, e essa terra que está destruída ainda tinha propriedades dele, mas agora ele volta e restaura a terra. Veja, como Deus, ele sempre vai vencer. Mas agora ele vai vencer Satanás
pela segunda vez. Pela segunda vez ele vai vencer Satanás por sua morte. E ele vai vencer Satanás como homem, participando das coisas dos homens. Possivelmente tenha sido Paulo que escreveu Hebreus. E olha o raciocínio do escritor de Hebreus. Hebreus 4:15. Vamos ler. Portanto, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja a profundidade desse versículo, dizendo que nós não temos um sumo sacerdote. O sacerdote, ele intercede pelo povo. O profeta fala por Deus ao povo, mas agora o sacerdote leva o povo a Deus. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós somos fracos, nós temos que entender que nós somos fracos, mas o nosso sumo sacerdote Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele esteve num corpo igual ao meu e o teu. Sabe, os mesmos pensamentos que vêm sobre a minha e sobre a sua cabeça, veio sobre a cabeça dele. Os mesmos sentimentos que às vezes vêm em nossa alma, veio sobre a alma dele. As mesmas fraquezas da carne e do corpo, veio sobre ele. Ou seja, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele estava num corpo fraco, num corpo cheio de fraquezas. Mas o texto diz que ele em tudo foi tentado, porém não cometeu pecado, porém sem o pecado. Agora, esse tudo ele ser tentado é maravilhoso. Ou seja, Deus não deu colher de chá para ele. O Deus Pai, ou ele não era mais o Senhor Palavra. Ele, se viesse algo contra ele, como o Senhor Palavra, ele não sentiria a tentação, porque ele é o Senhor Palavra. Mas agora está num corpo que é tendido à tentação, que é tendido às coisas da terra. Então vem as coisas, ele não é mais o Senhor Palavra no corpo, ele é o Senhor Palavra no espírito. Ele está com o corpo de homem, e o corpo de homem dele sente a tentação. Ou seja, em tudo ele foi tentado. Agora pense você, o que significa tudo ser tentado. Tente conjecturar, imaginar na sua cabeça o que é em tudo, absolutamente tudo, você ser tentado. Você ser tentado a fazer o errado, ser tentado a falar as coisas erradas, ser tentado a praticar coisas erradas, ser tentado a roubar, a matar, a destruir. Há tantas outras coisas que é tentação. Tudo que o pecado vem primeiro como tentação. Nunca vem o pecado primeiro. Primeiro vem a tentação. E se a tentação é aceita, então se torna pecado. Agora diz aqui que veio sobre ele todos os tipos de pecado, para que ele pecasse. Veio todas as forças, todas as energias do pecado original de Adão, do pecado que estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Veio tudo sobre ele, mas não se tornou pecado. Só era a força do pecado no corpo dele, mas não era o pecado, porque ele não cedeu. Ele nunca cedeu, aqui diz. Ou seja, isso mostra para nós que ele estava com um corpo completamente frágil. Veja que ele vai para o deserto e diz lá a tentação de Jesus. Ora, veja bem, tem coisas que nós somos tentados, tem coisas que não. Tem coisas erradas que nós sabemos que é errado, mas não nos tenta. Agora, tem coisas que são erradas e nós, por algum motivo do nosso corpo, da nossa formação, da nossa alma, os nossos sentimentos, aquilo nos tenta. Tem gente que tem fraqueza com as drogas, tem gente que tem fraqueza com o dinheiro, tem gente que tem fraqueza com o sexo. Cada um tem um tipo de fraqueza, porque as pessoas têm tendências diferentes no seu corpo. Agora pensa bem, tem coisas que tentam os outros que não tentam você. Até você não entende, fala, como que fulano caiu nessa tentação? Eu jamais cairia, porque você não tem aquele tipo de tendência de fraqueza, mas o fulano tem. Ou seja, o que eu quero dizer é que existem coisas que não nos tentam. Se nós somos fortes naquilo que não nos tenta. Agora, a tentação é quando aquilo vem e nós sentimos a força daquilo. Aquilo fala conosco que nós temos que fazer alguma coisa, senão nós vamos cair naquele laço. Veja, tentação de Jesus no deserto. Ou seja, a Bíblia não poderia mentir, dizer que foi uma tentação e na verdade não foi. Foi um teatro. Jesus não sentiu nada ali, Jesus não foi tentado, Jesus não sentiu a força
do pecado, a força de Satanás ali foi tudo um teatro. Então a Bíblia seria mentirosa. Não, está dizendo que foi uma tentação. Está dizendo que ele em tudo foi tentado. Ora, isso quer dizer que ele estava num corpo, literalmente como o meu e o seu. Um corpo frágil, de carne e osso. Veja que Jesus agora, que o Filho, que o Logos, que o Senhor Palavra, que o Verbo está dentro de um corpo. Assim como o meu verdadeiro eu é espírito e eu só moro no corpo, o verdadeiro eu, Palavra, estava ali, habitando num corpo. E olha só que João, o discípulo amado, que deitava no peito de Jesus, que teve proximidade ali, que João ele teve uma facilidade de entender o quanto Cristo o amava mais do que os outros. Então ele pôde ver que o evangelho dele é diferente, as cartas dele são diferentes. Ele fala do amor, ele fala que Deus é amor, porque ele estava ali percebendo que fala da graça. Ele é um evangelista que fala na profundidade, porque ele sentiu as batidas do coração de Jesus, ou seja, ele sentiu o Espírito mesmo, o verdadeiro eu. As pessoas viam Jesus, é um homem, muitos não conseguiram crer, é o carpinteiro, o filho de José. Mas olha o que João diz na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 1, quero ler com você. O que era desde o princípio, olha, falando do princípio, no princípio criou Deus. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, ouviram e viram com os olhos, o que temos contemplado e nossas mãos tocaram com respeito ao verbo da vida. Foi tocado. João podia falar isso muito claramente, porque João deitava no peito de Jesus, tocou, mas tocou no verbo. O verbo estava ali, escondido no corpo. O corpo transmitia o verbo. E João, ele percebeu ao tocar. Olha, era um corpo tão humano que João tocava, que a mulher do fluxo de sangue tocou nas suas vestes, que muitas pessoas tocavam nele. E ele era um homem, tão homem, que os fariseus queriam matá-lo. E o mataram mesmo. Se ele fosse um corpo diferente, se ele tivesse um corpo com poderes superiores, as pessoas iam notar. Mas as pessoas, até os fariseus que eram inimigos, percebiam que era Deus nele, sabiam que era Deus. O mataram por inveja, não por engano. Uma coisa é você ser enganado, outra coisa é você ter a inveja. Porque a inveja, mesmo com a verdade, mesmo você sabendo a verdade, você prefere ser inimigo, porque você tem a inveja ali. Você não quer que aquela pessoa tenha aquilo que você tanto quer, e aquela pessoa está tendo porque ela tem algo especial. Então eles, mesmo vendo, mesmo ouvindo, mesmo percebendo que era Deus neles, ele era tão homem, que preferiram matá-lo. Agora, falando de Jesus homem, com um corpo humano cheio de limitações, com os vários ossos que todos nós temos, com sangue, com tudo que um homem tem, as fraquezas, com as limitações, a Bíblia diz que Jesus teve fome, que Jesus chorou, ou seja, teve fome, chorou, que Jesus se cansou, que Jesus tinha um sono muito profundo na tempestade, quando todo mundo estava alvoroçado, ele estava dormindo na polpa do barco no travesseiro. Sono muito forte, dá até uma inveja branca de Jesus de ter um sono tão abençoado como esse. Ele era super, hiper, mega homem normal. E a Bíblia diz mais, diz as emoções dele. Além dele chorar, como eu já disse, a Bíblia diz que ele sentiu agonia no Getsemane, sentiu agonia, que ele se irou
por demais no templo quando ele viu os cambistas ganhando dinheiro ali de forma indevida. A Bíblia diz que ele sentiu muita tristeza de morte no Getsemane. A Bíblia diz que ele sentiu muita angústia, ou seja, a tristeza é algo que está na carne, no corpo, né, da alma, mas transfere para a carne. Mas a angústia chega aos ossos. Ora, ele sentiu medo. Ele fez uma oração e voltou atrás. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Opa, a oração dele. Mas todavia faz a tua vontade. Oração da direção do Espírito Santo. Ali, a luta das naturezas. Ele não queria se tornar pecado por nós. Foi isso que ele disse. O cálice era o cálice de se tornar pecado por nós. Portanto, ele mostrou claramente. Ele era chamado de comilão, beberrão, de tanto que comia, não tinha dó de comer. Ele tinha um corpo completamente homem. Agora ele herda esse corpo para ser o nosso Salvador, porque ele vai nos salvar não com o corpo de Deus, ele vai nos salvar na sua essência de Espírito de Deus, mas ele vai nos salvar como corpo de homem. Assim como o Adão recebeu aquele corpo, foi transfigurado, aquele corpo perfeito que Adão tinha, foi transfigurado num corpo tendido à morte. Foi esse corpo que Cristo recebeu para nos salvar lá na cruz. E foi com esse corpo que ele morreu. Foi com esse corpo que ele foi até a cruz. Foi com esse corpo de Adão caído. Esse Adão caído, foi com esse corpo, estou sendo claro, que ele se fez pecado por nós. Que todas as doenças, que todas as enfermidades, que todas as maldições foram colocadas nesse corpo. E foi nesse corpo que ele consumou a obra, que ele consumou todas as coisas. No Salmos 2, no verso 7, diz que ele é o filho gerado. Pois Paulo vai replicar isso lá em Atos 13, dizendo também que ele é o filho gerado. Depois Hebreus vai replicar isso de novo, dizendo que ele é o filho gerado. Ora, ele foi gerado lá em Maria. E, portanto, antes ele era Deus e ele era eterno. Ele não foi gerado como Deus, como muitas pessoas pensam. Jesus ele é criatura de Deus porque Deus gerou ele. Não. Ele foi gerado como homem. Ele já era Deus. Ele foi gerado como filho de Deus e filho do homem. Ele também é chamado de filho do homem porque ele é chamado, porque ele veio de Maria, da descendência de Israel, da tribo de Judá, da família de Davi. Mas agora ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, e como Deus, ele não é criatura, ele é criador, ele não é gerado, ele gera. Mas quando ele foi para Maria, ele foi gerado como filho de Deus através do Espírito Santo e filho dos homens através de Maria.